Pessoal, eu quero retomar com vocês aqui aquela choradeira do Rogério Marinho ontem e da oposição, tá? Os bolsonaristas estavam todos lá. Aquela sessão que teve o choro do Rogério Marinho, aquela coisa ridícula, abjeta, teve todos os bolsonaristas choramingando também. Flávio Rachadinha estava lá, o Von Hatten estava lá, todos que você imaginar estavam lá. Teve a advogada dos presos, eu vou até colocar um pedacinho porque é bom demais escutar o que aconteceu com os golpistas, né? Ela contando ali que esse pessoal tá se lascando mesmo, mas ela contou querendo gerar uma empatia. Que nós não somos números, né? Nós não somos números de uma ação penal onde está tudo generalizado, né? Nós somos pessoas, são pais e famílias. Tem o Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa, ele foi demitido e o valor da FGTS foi bloqueado. Também uma das coisas que aconteceram foram que as contas das pessoas foram bloqueadas, os bens foram bloqueados. Tem uma família que me procurou que foi vender a moto para poder botar comida na mesa, porque o marido era caminhoneiro e não tem como trabalhar. E a moto, o bem estava bloqueado e ela não conseguiu realizar a venda. Então, tem também o Tiago, que o filho acha que o pai morreu. Ele fica lá, o pai tem uma sala com antiguidades, ele fica lá lustrando os objetos do pai. E como que vai dizer que o pai não morreu se o pai está preso e ele não tem a vacina, a esposa não tem a vacina, não sabe, não conseguiu visitar o pai, não tem como. Mas aí vem um momento que isso aqui é ouro puro. Isso aqui é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, tá? É absolutamente sensacional. Chegou lá o cara, que inclusive eu queria dar o crédito aqui pro José, tá? Professor José lá do Portal do José, porque ele achou esse ouro em estado bruto aqui, né? Que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele chama Armando Sobral Hollenberg. Ele chegou, o pessoal achou que ele ia chegar lá e passar o pano pros golpistas, ficar com dozinha de vagabundo que foi lá quebrar o palácio e tal. Nada, ele chegou lá e jogou a verdade na cara da cachorrada. Mas foi um negócio assim maravilhoso, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas o fato é que a pregação contra o regime instituído, digamos, assegurado pela Constituição, foi evidente. Evidente. E me desculpe, estou aqui o senador Flávio Bolsonaro, mas houve um agente catalisador disso tudo. E o agente catalisador, por coincidência, foi o presidente da República. Minha gente, só um minutinho. Deixa foi ele. O presidente da República. Por quê? O presidente da República convocou 120 embaixadores. Quando o presidente, está agora sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente convocou 120 embaixadores para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, não, isso é papel, desculpem, minha gente, vocês são patriotas, mas eu também sou. Eu também sou patriota. Só um minutinho. Eu, como cidadão brasileiro, sou patriota. Vamos deixar ele falar. Gente, como cidadão brasileiro, sou patriota. Minha gente, continue. Basta ver as redes sociais antes, durante e depois do 8 de janeiro. As coisas sendo insufladas. Basta ver, eu queria que o general Mourão estivesse aqui. Como é que o exército brasileiro fica complacente com aquele acampamento, sem sentido nenhum do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras? Calma, deixa eu comentar o seguinte. Não houve nada na história política brasileira... Gente, só um minuto. Tão grave como essa a lançar o golpe militar de 64. Como é que foi tudo articulado, combinado? Aqui a companheira aqui, a senhora Gabriela, apresentou 5 ou 6 imagens. Eu poderia apresentar 1000 imagens que estão na rede social. Eu podia apresentar 1000 depoimentos da turma que depredou, orgulhosa de dizer: estamos aqui, vamos conquistar o poder. Vocês não podem se manifestar. O Supremo Tribunal Federal, minha gente, e achar que isso não houve uma tentativa. Nós temos um magistrado aqui. Mas é o seguinte, olha, agora é o seguinte, quem escolheu o Supremo Tribunal Federal, os ministros, foi a partir das regras constantes da Constituição Federal, foi o Senado Federal. Então essa história de pregar o fim do Supremo,
grande parte desses depoimentos que estão constando aí na rede social já pregava isso. Então eu estou aqui também como cidadão, como jornalista aposentado, como ex-funcionário do Senado Federal, como representante da gloriosa Associação Brasileira de Imprensa para dizer, minha gente, a democracia, ela tem um alicerce. Um cidadão, um voto. Um cidadão, um voto. E o voto do negro vale o mesmo que o branco. Do evangélico vale o mesmo que o católico. E assim por diante. Então, e o que é que nós precisamos na democracia? Liberdade de organização partidária, liberdade de expressão e transparência. Isso aí. A nossa democracia, ela ainda é imperfeita. Por quê? Por que ela é imperfeita? Porque os brasileiros ainda não têm as oportunidades que deveriam ter. Educação de qualidade para todo mundo, saúde de qualidade para todo mundo, porque nós temos essa desigualdade. Estamos aqui discutindo isso quando tem 23, segundo a ONU, 23, segundo outras fontes, 33 milhões de brasileiros passando fome. E aqui nós estamos discutindo, não, é a democracia que tem que ser aprofundada. E quando se fala em democracia, se fala inclusive, conforme a Constituição Federal de 88, em independência e autonomia dos poderes. Então, o processo está aí. O deputado aqui, gaúcho, que estava aqui, que se colocou como da Polícia Federal, desqualificou a Polícia Federal. É a Polícia Federal que está investigando. É daí que os processos vão sair. Tem gente competente e está dentro da autonomia da Polícia Federal. Então, por que vai se desqualificar a priori o inquérito? Eu lamento muito. Como é que é uma mãe que tinha 2 filhos pequenos, se largou lá sei lá se foi de Porto Alegre e tal, para vir para cá e caiu nessa coisa, nessa engabelada. Acreditar que essas pessoas que marcharam, que vieram, outra coisa. Já está provado. As gravações dos celulares do Mauro Cid e as coisas do Anderson, já está lá. Tem coronel conspirando claramente. E esse coronel que conspirou claramente, que está lá claramente. Cadê o presidente Bolsonaro? Não vai dar o golpe. Cadê? Onde é que está o golpe? Tem que dar o golpe. Tem que dar. Não é? Então é o seguinte. A história não dá para ser borrada, apagada. A história está escrita. Ela agora é uma questão de tempo para aflorar a verdade. Entende? É verdade. Agora, eu lamento muito esse sofrimento humano, as pessoas lá. Eu lamento muito esse depoimento que foi feito aqui. Lamento muito o fato que aconteceu do 8 de janeiro. Mas é o seguinte, nós temos que ter responsabilidade. É a Constituição brasileira que está em jogo. É o regime democrático que está em jogo. E nós temos que zelar quem é de bem. Quem é de bem? Quem é de bem tem que zelar pela democracia, pelo cumprimento da lei. Não pode sair agora pregando indireta ou diretamente o golpe. Não pode. É isso. Muito obrigado. Desculpe se desafinei ao coro dos contentes, mas acho que era minha obrigação. Eu estou representando aqui a posição majoritaríssima dos jornalistas brasileiros.